Bom, amores, vamos lá então. Agora uma aulinha muito importante para vocês, tá? Aula de estatística. Então, acompanha aí, galera, todas as informações, tá? Ahn, Esse conteúdo, pessoal, é um dos conteúdos mais importantes da prova do Enem, tá? Porque ele contém as questões normalmente fáceis e médias da prova, tá? E são questões que a gente não pode perder, tá? E são questões muito presentes, né? Questões que envolvem tabelas, gráficos, setores, né? Média, moda, mediana, várias coisas que caem na prova estão nesse conteúdo aqui, tá? Então, os conteúdos mais importantes do ano para nós, visando a prova do Enem, tá? Bom, galera, olha só, a estatística é o ramo da matemática que vai organizar informações, vai organizar dados e vai apresentar para nós, normalmente na forma de tabela, de gráfico de barras, de gráfico de setor, né? Então, eles vão fornecer essas informações para nós, tá? De forma a apresentá-las nesses formatos, tá? Então, olha só, primeiro eu botei aqui para vocês uma ideia, tá? Uma turma, galera, tem aqui a idade das pessoas e a quantidade de pessoas que tem, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí, por favor, é um conceito referente, tá? A esses dados que são apresentados, tá? Que é a frequência. Então, escrevam aí, por favor. Pega um cantinho aí onde tu pode escrever, escreva o que é uma frequência, tá? Que eu já vou falar para vocês que tem um sinônimo muito importante de frequência que tu vai reconhecer quando eu falar, tá? Então coloquem aí, galera, frequência, coloquem assim, ó, é o número de vezes que o elemento aparece na pesquisa, tá? É o número de vezes que o elemento aparece na pesquisa. Então, por exemplo, aqui, ó, só para vocês acompanharem, tá? A idade 12, ó, ela aparece 10 vezes, porque tem 10 pessoas que têm 12 anos, tá? Então a gente fala que a frequência da idade 12 é 10. Entenderam? Ó, a idade 13, ela aparece 5 vezes. Tem 5 pessoas na turma que tem 13 anos. Então a gente fala que a frequência da idade 13 é 5. Entenderam a ideia? Tá? Assim como a frequência da idade 14 é 10 e a frequência da idade 15 é 25, tá? Então escreva um sinônimo de frequência aí, galera, que é o peso, pessoal. Peso. Tu já ouviu esse conceito, né? Porque vocês no meio do vestibular muitos falam assim, ó, ai, a matéria de matemática tem peso 2, a matéria de biologia tem peso 3, né? Então o que é o peso? É uma frequência, tá? Então escrevam aí, por favor. Peso é frequência. Coloquem aí. São sinônimos, tá? Então assim, ó, nessa turma, se ele pedisse para vocês qual que é o peso da idade 12, tá? Se ele pede o peso da idade 12, é o número de vezes que a idade 12 aparece. Ela aparece 10 vezes, tá? Qual que é o peso da idade 13? Ela aparece 5 vezes, ó. O peso é 5. Entenderam? Qual que é o peso da idade 14 aqui, ó? A idade 14, ela tem peso 10. Entenderam a ideia? Então, peso é sinônimo de frequência, tá? E aí, galera, eu quero aproveitar o gatilho e eu quero que vocês já escrevam o que é moda. Coloquem o que é a moda, que é um dos conceitos mais fáceis que tem na estatística, tá? Escrevam aí o que é a moda, tá? Moda é o valor que possui a maior frequência, tá? Moda é o valor que possui a maior frequência. Então, assim, meus amores, nesse caso, tá? Nessa turma, a moda seria a idade que mais aparece, ó, que é a idade 15. Ela é a idade que tem a maior frequência. Entenderam a ideia? Então, quando ele pede moda, é o elemento que mais aparece. Então, nessa turma que eu tô fazendo essa pesquisa, qual é a idade que mais aparece? É a idade 15, tá? Então, tu já responderia uma questãozinha que é provável na prova do Enem. O que é a moda dos valores? É o valor que mais aparece, só isso, tá? Dentro disso, pessoal, olha que importante, ele pode pegar essas informações e representar num gráfico de barras, que aqui eu já vou chamar a atenção de vocês para um pega-ratão master que tem na prova do Enem, tá? Quando ele apresenta assim um gráfico de barras para vocês, galera, vocês têm que cuidar muito, pessoal, com as barras que têm o mesmo tamanho. Por que isso, tá? Olha só, vamos voltar para a tabela aqui rapidinho, tá? Se eu for pegar nessa tabela aqui, ó, e calcular o total de pessoas que tem nessa turma, deixa eu botar aqui, ó, o total, tá? Tu vai fazer a soma aqui desses valores, né, galera? Que é a quantidade de pessoas que tem. Essa soma vai dar 50. Então tá aqui, ó. Que a propósito que é uma coisa muito importante, né? Porque esse 50, ele seria o nosso 100%. Né? Então é muito importante nessas questões de tabela, principalmente a gente identificar o que é o total, que é o nosso 100%. Daí tu pode fazer uma questão de porcentagem, tu pode fazer uma questão de probabilidade, né? Então identificar o total sempre é muito importante, tá? Qual que é o problema do gráfico de barras, ó?
A galera, quando pede o total de elementos que tem, a galera normalmente só soma esses valores aqui, ó. E isso é um erro fatal, galera, se tiver barras com o mesmo tamanho. Porque assim, ó, o total de pessoas não vai ser só a soma desses elementos se eu tiver barras com o mesmo tamanho. Porque se tu somar aqui, ó, 35, 40, daí teria 40 pessoas. Tá errado, porque o total de pessoas é 50. Então tu tem que tomar cuidado com as barras que têm o mesmo tamanho, tá? Porque daí quando tu for somar, tu teria que fazer assim, ó, 25 mais 10 mais 10 mais 5. Entenderam? Então cuidem com as barras que têm o mesmo tamanho, tá? Porque isso aqui, galera, é clássico a galera errar na prova do Enem. Vai aparecer uma questão de barras, a galera acaba somando direto ali e esqueceu de se dar conta que tinha duas barras com o mesmo tamanho, que daí tu teria que somar mais de uma vez. Entenderam? Então cuidado com isso, tá? E usando essa forma aqui, a gente pode converter para um gráfico de setor, que o Enem ama isso aqui também, tá, galera? Olha só, o tamanho do setor, ele sempre é proporcional ao tamanho da amostra, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, galera, 15 anos é metade da turma, né? Acompanha comigo aqui, ó, o total da turma é 50, a galera que tem 15 anos é 25 pessoas, tá? Então significa que o setor que vai representar o 15 anos, ó, é a metade do círculo. Porque pensa assim, o total ele é 360, né? Como 15 representa a metade, ele vai ser 180 graus, entenderam? Daí eu tenho ali o setor menor, que é o de 13 anos, né, que tem só 5 pessoas, e aqui eu tenho dois setores do mesmo tamanho, que são 10 pessoas, tá? É muito clássico, galera, eles pedirem o ângulo de um setor. Olha só que legal. Eles poderiam pedir assim para nós, ó. Qual que é esse ângulo aqui, tá? Deixa eu botar aqui um ângulo θ, ó. Como que eu faço para descobrir aquele ângulo, pessoal? O ângulo que representa a idade 12 anos, tá? A gente faz uma regra de 3. Então assim, ó, não esqueçam, ó. Quando aparecer questão de ângulo, lembra que eu falei no comecinho da aula de estatística, tá? Para calcular ângulo, tem que fazer regra de 3. Então assim, ó, quando tu chegar lá nas questões de estatística, tu for fazer, que eu tenho certeza que tu vai bugar quando tiver questão de ângulo, lembra que o senhor falou no comecinho da aula de estatística, daí tu volta para cá e olha de novo, entenderam? Anota o minuto aí, ó, minuto 8, tá? Então, minuto 8, o senhor fala como que descobre ângulo de setor, que é regra de 3. A gente faria assim, ó, deixa eu te mostrar, tá? Tu vai pensar no total, que é 50 pessoas, que representa todo o círculo, que é 360. Então ficaria assim, ó, 50 representa 360 graus, ó. Aí tu quer saber qual que é o ângulo, daí tu vai botar assim, ó, qual que é o ângulo que representa aquele setor que é o setor de 10 pessoas. Então ficaria assim, ó, o setor de 10 pessoas, ó. Aí tu resolve a regra de 3 aqui bem bonitinho, galera, é só multiplicar cruzado e tu vai descobrir qual que é o ângulo, entenderam? Então, para descobrir ângulo, cuidado, tá? É sempre uma regra de 3 e é uma regra de 3 envolvendo o ângulo daí, tá? O total de pessoas é o total do círculo, qual que é o ângulo do pedacinho que tu quer. Entenderam, meus amores, tá? Então, muito importante, anotem essas informações aí. E agora a gente vai para os próximos conceitos. Bom, amores, vamos lá então, olha só. Os 3 principais conceitos que caem todo ano no Enem, tá? Quando tem uma questão que eles pedem a média, a moda e a mediana, tá? Nesse caso em particular, vou continuar usando a tabelinha aqui que eu apresentei para vocês e eu quero calcular então a média, a moda e a mediana das idades, tá? Bom, o conceito mais fácil que tem sempre, galera, para vocês perceberem é a moda, que eu já botei ali de novo para nós, que a gente já falou antes, né? Mas nesse caso, a moda das idades, ó, que é a idade que mais aparece. Qual é a idade que mais aparece? É a idade 15, tá? Então a moda das idades é o 15. Vou botar aqui, ó, é o 15, tá? Uma coisa que eu quero que vocês escrevam aí é que essa sequência a gente apelida ela de unimodal. Tá? O que é uma sequência unimodal? Que ela tem uma única moda, tá? Ah, Sor, então tem sequências que tem mais de uma moda? Tem, galera. E também tem sequências que não tem moda, tá? Que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês um exemplinho de cada. Mas essa aqui em particular, ali do lado do 15, tu bota que ela é unimodal. Então, quando ele fala pra vocês que uma sequência é unimodal, ela apresenta apenas uma moda, ou seja, tem apenas um valor que se destaca mais que os outros, tá? Bom, agora, galera, quando ele pede média, pessoal, a gente tem 3 tipos de média, tá? Tem a média aritmética, tem a média harmônica e tem a média geométrica. Daí tu vai falar assim, Sori, a média ponderada. A média ponderada, ela é igual à média aritmética, pessoal. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, tá? A galera acha que a média ponderada é uma média diferente, mas não. Ela é uma média igual à média aritmética. Só que a diferença é que a média aritmética tu aplica normalmente quando tem um grupo pequeno e a média ponderada tu aplica quando tem um grupo grande.
que é um grupo que tem uma frequência maior, ó, um grupo que tem um peso maior. Porque alguns de vocês devem lembrar que a média ponderada é uma média com pesos, né? Só que o peso é frequência. Então, olha só a ideia, deixa eu mostrar para vocês. Quando ele pede para calcular a média, assim, só média, é aritmética. Que tu pode aplicar a aritmética ou a ponderada. Tanto faz, porque as duas vão dar o mesmo resultado, tá? Só que quando tem um público grande, ó, nessa turma aqui, galera, que tem 50 alunos, como que eu calculo a média das idades? Tu teria que somar as idades dos 50 alunos e dividir por 50. Tá? Porque é assim que tu calcula uma média aritmética. Tu soma e divide pelo número de termos que tu somou. Então, por exemplo, assim, ó, se tu fosse calcular a média entre 5 valores, tu soma os 5 e divide por 5. Só isso. Se tu for calcular a média aritmética de 10 valores, tu soma os 10 e divide por 10. É uma aplicação bem fácil, isso que é média, tá? Lá no colégio, galera, tu fazia 3 provas, daí o prof ia calcular a tua média final, aí ele soma as 3 notas e divide por 3. Entende a ideia? Então isso que é uma média aritmética, tá? Nesse caso, então, calcular a média dessa turma é muita mão para nós pegar uma idade de cada, tipo assim, ó, 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12, né? Daí tu vai somando mais 13 mais 13 mais 13, né? Daí tu vai somar 50 vezes, ó, é muita mão. Por isso que tu pondera os valores, tá? Então o que tu faz? Olha só, tu vai fazer assim. Tu pega 12 vezes 10 mais 13 vezes 5 mais 14 vezes 10 mais 15 vezes 25, tudo isso dividido por 50. Ó. Então, isso vai dar, meus amores, a média das idades, tá? Isso aqui que eu mostrei pra vocês é a média ponderada, ó, só que ela é a mesma coisa que a média aritmética, sacar a ideia? Então, tanto faz qual que tu for calcular. Para um público grande, normalmente a gente agrupa as coisas iguais, né? Agora, se fosse um público pequeno, tipo assim, ó, 6 pessoas, daí tu poderia somar na mão e dividir por 6. Tu não precisa ponderar as coisas, entenderam? Tá? Então, meus amores, calculando isso aqui agora, vamos fazer o cálculo aqui bonitinho. Deixa eu botar aqui pra nós, ó. Tá? Primeiro eu vou calcular separadinho, ó, 12 com 10 é 120. Então aqui vai dar 120, mais esse aqui vai dar 65, mais esse aqui vai dar 140, mais ali agora, galera, é 300 mais 75, 375, aquele ali, ó, 375, tá? Dividido por 50. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Tá, essa soma vai ficar como, galera? Agora o senhor vai fazer umas cannabis, ó. Aquele 5 eu vou passar para lá 380, 140 com 60 vai dar 200, 200 com 380 vai ficar 580. 580 mais 120 vai ficar 700. Então isso aqui vai acabar ficando, ó, 700 dividido por 50. Tá ali, coisa boa para nós, vai cortar o zerinho, ó. E vai acabar dando uma divisão exata, tá, galera? Isso aqui vai acabar dando 14. Então tá aqui, ó. Essa é a média de idade. Deixa eu só ver se eu fiz certinho. 120, aquele ali é 50 mais 15, 65. Esse aqui 140, tá? Aquele lá vai dar 300 mais 75, 375. Tá, deixa eu só somar aqui bonitinho. Então aqui passa para lá 380, aqui fica 200, 580, 700. 700 por 50 vai ficar 70 sobre 5 é 14, beleza, tá? Acabou dando uma divisão exata, tá, galera? Só para chamar a atenção de vocês que nem sempre a divisão vai ser exata, tá? Poderia ter dado um número com vírgula ali, 14,3, alguma coisa um pouquinho mais bagaceira assim, não tem problema, tá? Aqui acabou dando uma divisão exata, maravilha. Então aquela ali é a média das idades. Tudo bem, gente? Bem barbadinha, né? E é bem assim que cai, galera. Ah, tu viu que é uma questãozinha que não dá pra errar, né? E o último conceito que eu botei aqui, galera, pra nós, a mediana, agora eu vou fazer uma parte especial só da mediana, tá? Que é um conceito que tem alguns detalhezinhos ninjas e eu vou mostrar pra vocês. Então vamos lá. Bom, amores, vamos lá então, olha só. Agora eu vou mostrar para vocês essa parte de estatística, então, que é da mediana, tá? Com um detalhe muito importante, galera. Quando ele pede a mediana, a primeira coisa que vocês têm que fazer é aquilo que eu botei de vermelhinho lá em cima, ó. A gente tem que ordenar os valores, tá? Galera, o que significa ordenar? Tu vai pegar a lista de valores que ele deu, colocar em ordem crescente ou decrescente. Os dois dão certo, tá? Vamos adotar sempre a ordem crescente pra gente não se confundir, tá?
Então, assim, apareceu uma sequência, a gente sempre vai ter que ordenar para calcular a mediana. É o único conceito da estatística que tem que ordenar. Tem que botar em ordem, tá? Para calcular a média não precisa, para calcular a moda não precisa, tá? Agora, para calcular a mediana, tem que botar em ordem crescente. Não esqueçam disso, tá? Então, olha só. Nós temos duas situações. Ou a lista vai ter um número par de termos, ou a lista vai ter um número ímpar de termos. Então, primeiro eu vou fazer um exemplo com o número par de termos, ó. A gente vai botar em ordem. Aí vai pegar aqui a listinha, ó. 1, 2, 4, 6 e 7. Olha ali que bonitinho, botei em ordem, tá? Aí a mediana, quando for o número par de termos, ela vai ser a média aritmética dos dois termos centrais. Então tu vai pegar aqui os dois termos do meio e calcular a média. Ó, tá aqui. Aquele valor que eu calculei ali é a mediana dos valores e acabou, acabou. Só isso, tá? Detalhe importante, a mediana não precisa dar uma divisão exata, tá? Nesse caso deu uma divisão exata, ela poderia ser um número com vírgula tranquilamente, tá? Mas o que tu tem que te ligar é sempre isso, ó. Quando ele te der uma lista de valores, tu bota em ordem. Se for um número par de termos, a mediana ela vai ser a média aritmética dos dois termos centrais, tá? Agora, galera, quando for um número ímpar de termos, tá? Primeira coisa que tu vai fazer também é ordenar os valores. Então tu vai pegar e botar em ordem, ó. Ó, botei. E aí, no caso, galera, quando for o número ímpar de termos, a mediana vai ser o termo que ocupa a posição central. Nesse caso, é esse valor aqui, ó. Tá? Foi uma coincidência que não é sempre 4, tá, pessoal? Mas assim, ó, acabou dando 4 as duas respostas, né? Mas é sempre essa ideia, tá? Se for um número par de termos, tu coloca em ordem, faz a média dos dois termos do meio. Se for um número ímpar de termos, tu coloca em ordem e pega o termo central. Só isso, tá? Esse é o valor da mediana, tá? E um detalhe importante para vocês anotarem aí, ó. Quando ele pede o conceito mediana, tem um sinônimo que eles usam, tá? Que é valor mediano. Deixa eu botar aqui até. Tá, então na questão, quando ele pede o valor mediano, ele tá pedindo a mediana, tá? Pra finalizar, galera, não esqueçam que tem que colocar em ordem. Tem que colocar em ordem, galera. Isso tá gravado, tá registrado, o senhor tá falando, tem que ordenar, tá? Então tu ordena os valores e daí, se for o número par de termos, é a média dos dois termos centrais. E se for o número ímpar de termos, ele é o termo que ocupa a posição central. Tudo bem? Tá. Como que eu faço agora então, galera, pra gente calcular a mediana dessa turma aqui, ó? Primeiro a gente tem que ver quantos termos tem, né? Que nesse caso é o total de pessoas, que são 50. Como é um número par, eu vou ter que fazer a média dos dois termos do meio, tá? Agora, galera, se eu tenho 50 termos, quem são os dois termos que estarão no meio, tá? É o termo na posição 25 e o da posição 26. Então, vou ter que fazer a média aritmética do termo que ocupa a posição 25 e do termo que ocupa a posição 26. Então, a gente vai listando as idades em ordem, né? Até chegar no termo 25 e no termo 26. E é bem fácil, tá? Olha só. As 10 primeiras posições é da idade 12. Então, tu vai botando tipo assim, ó. Ó, 12... 12, tarará, 12. Ó, então aqui são os 10 primeiros elementos, tá? Só que eu quero o elemento 25 e o elemento 26, tá? Da posição 25 e da posição 26. Agora os próximos 5 serão a idade 13. Então vai indo aqui, ó. 13, 13, tarará, 13. Então aqui eu já botei 15 elementos, tá? Agora quando eu botar os próximos 10 ali, elementos que é a idade 14, né? Ela vai acabar na posição 25, que é o primeiro elemento que eu quero. Então isso aqui vai ficar assim, ó. 14, 14, tarará, até o 14. Ó, então aquele ali é o primeiro elemento que eu quero, galera. Esse aqui, ó. Que é o da posição 25. E depois o próximo daí vai ser a idade 15. Ó. Que são todos os outros elementos. Ó. Então, os dois elementos que estão na posição 25 e 26, ó, é o 14 e o 15. Então tá aqui, ó, para calcular a mediana das idades, a gente vai fazer a média daqueles dois termos, porque como o total de elementos aqui é um número par, a gente vai fazer a média dos dois termos centrais. E daí isso aqui vai ficar assim, ó. Ó, o 14 mais o 15 dividido por 2
que isso vai dar 14,5. Ó, então tá ali, galera. Aquele ali é o valor da mediana das idades, 14,5. Tudo bem, meus amores? Bem legal, bem tranquilo, né? Então, muito importante para vocês se ligarem aí como é que tu calcula a mediana, que é bem barbada, tá? Então não esqueça, ó, quando for um número par de termos, tá? Os dois termos centrais é sempre o termo do meio e o da frente, tá? Então, por exemplo, assim, ó, se tiver 40 termos, tu tem que pegar o 20 e o 21, tá? Se tiver 80 termos, tu tem que pegar o 40 e o 41. Sacar a ideia? Se tiver 100 termos, tem que pegar os 50 e o 51. Pegaram? Agora, se fosse o número ímpar de termos, galera, por exemplo, aqui que tem 7 termos, ó. Tu observa que o termo do meio ele é o da quarta posição. Então, quando for o número ímpar, tá, para ficar de forma fácil, tu tem que fazer assim, ó. Tu soma 1 e divide por 2. Então, por exemplo, ó, se tem 7 termos, tá? Soma 1, dá 8. Dividido por 2, 4, que é a posição que vai estar o termo central. Então, por exemplo, assim, ó, se tiver 21 termos, tá? Soma 1, 22 dividido por 2, 11. Então o termo central vai estar na posição 11. Sacaram? Se tiver 31 termos, soma 1 e divide por 2. Daí fica 32 sobre 2, 16. Então se tiver 31 termos, o termo central é o da posição 16. Entenderam a ideia? Só mais uma, tá? Se tiver 47 termos, ó, soma 1, 48, divide por 2, 24. Então ele vai estar na 24ª posição. Entenderam a ideia? Tá? E não esquecendo que sempre tem que botar em ordem, sempre. Tudo bem, meus amores, tá? Fechou esse conceito barbadinha? Vamos para as outras médias que eu tenho que comentar com vocês. Bom, amores, vamos lá, outras duas médias que eu tenho que comentar com vocês, tá? Média geométrica, que ela tem o seguinte princípio, ó. A gente vai multiplicar n valores e vai tirar a raiz nésima. Como assim, ó? Se tu quer calcular a média geométrica entre 3 valores, tu vai multiplicar os 3 e tirar a raiz cúbica, tá? Se fosse a média geométrica entre 5 valores, tu vai multiplicar os 5 e tu tira a raiz quinta. Pegaram a ideia? Se fosse calcular a média geométrica de 8 valores, tu multiplica os 8 e tira a raiz oitava, tá? Então é sempre essa ideia. Eu botei ali dois exemplinhos para vocês. Primeiro, então, a média geométrica entre 1, 3 e 2. Eu vou fazer isso aqui, ó. A gente multiplica 1 vezes 3 vezes 2 e extrai a raiz cúbica desses valores, ó. Fica assim, tá? Que daí vai ficar com a raiz cúbica de 6. Então isso aqui fica assim, ó. Não é uma raiz exata, não tem problema, tá, galera? Mas a gente pode afirmar que a raiz cúbica de 6 é a média geométrica entre 1, 3 e 2, tá? Próximo agora, ó, quero saber a média geométrica daqueles 4 valores. Eu vou multiplicar os 4 e vamos tirar a raiz quarta. Isso aqui vai ficar assim, ó. 1 vezes 2, vezes 1, vezes 8. Tudo isso dentro da raiz quarta. Vamos botar assim, ó. Ficou meio bagaceirinho, mas dá pra entender. Vou botar assim, ó, uma perninha aqui só pra melhorar a nossa situação. Ó, tá? E ali dentro, então, galera, vai ficar a raiz quarta de 16. Deixa eu botar aqui, ó, a raiz quarta de 16, que é igual a 2, tá? Acabou dando uma raiz exata agora, não tem problema nenhum. Pode dar raiz exata ou pode dar uma raiz que não é exata, como foi o primeiro exemplo que eu mostrei pra vocês, tá? Ó. Onde que se aplica a média geométrica? Normalmente lá na PG, né, gente? A gente acabou de ver, né, uma aulinha de PG, que o termo do meio era a média geométrica dos extremos, né? Então, uma aplicação que se usa lá na PG normalmente, tá? E a outra média do capeta, galera, que é a média que a URGS usa, ou a média harmônica, tá? Ela tem um princípio da soma dos inversos. Olha ali como o senhor montou. A média harmônica ela é assim, ó. É o número de elementos dividido pela soma dos inversos de cada elemento, tá? Então, por exemplo, assim, ó. Se tu vai calcular a média harmônica de 3 valores, daí é o 3 dividido pela soma dos inversos de cada elemento. Se eu for calcular a média harmônica de 5 valores, é 5 dividido pela soma dos inversos dos 5 valores. Entenderam a ideia? Esse é o princípio, tá? Deixa eu mostrar um exemplinho para vocês, qual que vai ser a média harmônica entre esses 3 valores, ó. Vai ser, então, o 3 dividido pela soma dos inversos de cada valor. Ó, então ficaria assim, galera. E a proposta é essa, claro que é um pouquinho mais chatinho, porque apareceu uma operação com frações embaixo da fração, né? Mas vamos dar ali, pessoal. Olha só, então. Isso aqui vai ficar igual a 3, ó.
Ali embaixo, meus amores, vou fazer o MMC. O MMC entre 10 e 2 é 10. Vou botar aqui então, ó. Tá? Aí vai ficar 10 dividido por 10 é 1 vezes 1 é 1. Aqui fica assim. Mais, ó. 10 dividido por 10 é 1 vezes 1 é 1. Mais 10 dividido por 2 é 5 vezes 1 é 5. Então isso aqui vai acabar ficando 3 dividido por 7 décimos. Ó. E aí divisão com fração, agora para finalizar a gente conserva de cima, que vai ficar o 3 e multiplica pelo inverso da de baixo. Opa! 10 sétimos aqui. Isso aqui vai ficar, galera, 30 sétimos, que vai dar aproximadamente 4,3. Vai ter mais ou menos a média harmônica ali, um valor aproximado, porque o 30 não é divisível por 7, né, mas é um valor quebradinho, tá? Então fica aí a resposta, a média harmônica daqueles valores ali é 4,3, tudo bem? Então tá aí essas outras duas médias que vale a pena comentar com vocês, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês os dois últimos conceitos que a gente tem que saber, galera, e já dá pra fazer todas as questõezinhas ali do livro, tá? A gente vai trabalhar agora o conceito da variância e do desvio padrão, e daí a gente finaliza a nossa partezinha de estatística bem bonitinho, tá? Continua, cursora. Bom, meus amores, vamos lá então para o último conceito da nossa aulinha, tá? A variância e o desvio padrão, galera, que são medidas de dispersão que a gente chama, tá? Eles vão dar uma sequência para vocês, ó, e mais do que tu saber calcular desvio padrão e variância, é tu entender o conceito do desvio padrão, tá? Porque assim, ó, o conceito do desvio padrão, que eu quero que vocês anotem aí, escrevam agora um conceito, tá? Pega e escreve aí bonitinho para te entender bem o que eu vou falar. Coloquem assim, ó, que o desvio padrão, ele é regularidade, tá? Então, o que que significa isso? Ó, quanto mais regular for a sequência, menor é o desvio padrão que ela apresenta, tá? Então, isso é uma coisa muito importante para vocês anotarem. Desvio padrão baixo significa que a sequência é regular. Quanto menor o desvio padrão, mais regular é a sequência, tá? Anotem aí. E aí eu vou mostrar para vocês então como que tu pega e calcula o desvio padrão, que ele vai ser a raiz quadrada da variância, só que daí a gente precisa primeiro então calcular a variância, que eu botei aqui para nós, tá? A variância, galera, tu calcula assim, ó, é o primeiro valor menos a média ao quadrado, mais o segundo valor menos a média ao quadrado, mais tarará, tarará, o último valor menos a média ao quadrado dividido pelo total de termos, tá? Então, muito importante tu te ligar numa coisa, olha só. Se tu vai calcular a variância de 3 valores, tá? Aqui em cima eu vou ter 3 fatores dividido por 3. Se eu for calcular a variância de 4 valores, tá? Aqui em cima vai ter 4 fatores dividido por 4. Como aqui eu botei n fatores, ó, eu divido por n. Sacaram a ideia? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para calcular a variância é calcular a média dos valores, tá? E muito importante que eu comentei antes, quando se fala média, é média aritmética, tá? Então, nesse caso, eu vou pegar essa lista aqui, ó, e vou calcular a média desses valores. Vamos calcular aqui bonitinho, então, ó. Tá? A média vai ficar igual 20 mais 18 mais 22 dividido por 3, porque eu estou calculando a média de 3 valores só. Isso aqui, então, galera, vai acabar ficando 60 dividido por 3, que vai dar igual a 20. Tá aqui, então, ó. Tá? Aquele ali é o valor da média. Agora que eu sei o valor da média, eu consigo calcular a variância, que vai ser assim. Vamos lá. Primeiro valor menos a média ao quadrado, mais segundo valor menos a média ao quadrado, mais terceiro valor menos a média ao quadrado. Tudo isso dividido por 3. Porque eu estou calculando a variância de 3 valores, tá? Daí agora a gente vai subtrair dentro do parênteses, né, galera, antes de elevar ao quadrado. Ó, esse primeiro aqui vai ficar 0, né? 0 ao quadrado é 0. Aquele segundo ali vai ficar menos 2 ao quadrado, que é 4. Aquele terceiro vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Então, em cima vai ficar 0 mais 4, que vai dar 8. Então, isso aqui vai acabar ficando 8 terços, ó. Tá? Que isso vai dar um valor aproximado, né, galera? É quase 3, né, pessoal? Porque se tu pensar ali, 9 dividido por 3 seria 3, né? Um pouquinho menos que 3. Eu vou botar 2,8, tá? Vou botar assim, ó.
Então aquilo ali é o valor da variância, eu vou tirar a raiz quadrada disso. Então isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 2,8, que vai ser mais ou menos 1,6. Então tá aqui, galera, ó. Esse foi o desvio padrão dessa sequência, ó, galera, que ele é considerado um desvio padrão baixo, tá? Até para te anotar aí o que o senhor falou, desvio padrão baixo é um desvio padrão próximo de zero, tá? Então tu pode colocar assim, ó, quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais regular é a sequência, tá? Então assim, ó, quando eles pedem para vocês identificarem qual que é o padrão mais regular, é o padrão que tem o menor desvio padrão. Tá? Então essa que é a ideia do desvio padrão. Ele indica regularidade, tá? E daí quanto maior for o desvio padrão, mais irregular são os valores, tá? Mais afastados estão os valores. Essa sequência tu observa que os valores estão muito próximos uns dos outros, né? Por isso que a gente fala que ela é uma sequência regular. Ela apresenta regularidade. Entenderam, meus amores, tá? Então esse aí é o último conceito que eu tinha que falar para vocês, assim, de forma técnica, tá? Tu já sabe todos os conceitos, então dá para fazer todas as questõezinhas ali de estatística bem tranquilos, tá? Então é isso aí, meus amores. Obrigado pela atenção de novo, tá? Continua com o Sor que tem mais aulinhas ali para vocês acompanharem. Beijo do Sor, até mais!